Olá, seja bem-vindo ao 26º vídeo do canal Arquitetura ao Alcance de Todos. Aqui é o arquiteto Rodolfo Cerveira e neste vídeo vou te passar a segunda parte da dica sobre como deve ser uma rampa em rota acessível. Dando continuidade ao vídeo anterior, vamos falar dos patamares das rampas. Os patamares no início e término das rampas devem ter dimensão longitudinal mínima de 1,20 m. Entre os segmentos de rampa devem ser previstos patamares intermediários, como este aqui, com dimensão longitudinal mínima de 1,20 m. Ou seja, esta dimensão aqui deve ter pelo menos 1,20 m. Já os patamares situados em áreas com mudanças de direção devem ter dimensões iguais à da largura da rampa. Quando houver porta nos patamares, sua área de varredura não pode interferir na dimensão mínima do patamar. Ou seja, no momento em que eu tiver uma porta num patamar, a abertura dessa porta, a área de abertura da porta não pode interferir no vão útil de passagem das pessoas. A inclinação transversal dos patamares não pode exceder 2% em rampas internas e 3% em rampas externas. Quando houver degraus em rotas acessíveis, estes devem estar associados a rampas ou equipamentos eletromecânicos de transporte vertical. Deve-se dar a preferência à rampa. Nas rotas acessíveis não podem ser utilizados degraus com espelhos vazados. Ou seja, isto aqui não pode ser vazado. Quando houver bossel, que nada mais é do que a projeção de um degrau em cima do outro, ou espelho inclinado, como nesta situação aqui, a projeção da aresta só poderá avançar no máximo 1,5 cm, ou seja, o bossel só poderá ser de no máximo 1,5 cm sobre o piso abaixo. A sequência de 2 degraus é considerada degrau isolado. Via de regra, você deve evitar os chamados degraus isolados. Entretanto, quando a única opção for a sua utilização, você deve observar os seguintes detalhes. O seu dimensionamento deve seguir a seguinte lógica. As dimensões dos pisos e espelhos devem ser constantes em toda a sua extensão. E nesse caso, devem ser atendidas as seguintes condições. O piso, no caso isto aqui, deve ter entre 28 e 32 centímetros. E o espelho deve ter de 16 a 18 centímetros. Ok? As rampas devem ter corrimãos que podem ser acoplados aos guarda-corpos e devem ser construídos com materiais rígidos e devem ser firmemente fixados às paredes ou às barras de suporte, garantindo condições seguras de utilização e devem ser devidamente sinalizados. A instalação de corrimãos é obrigatória em rampas e escadas, em ambos os lados e nas alturas mencionadas anteriormente, ou seja, 70 cm a parte inferior e 92 cm a parte superior. Quando se tratar de degrau isolado, basta uma barra de apoio horizontal ou vertical com um comprimento mínimo de 30 cm e com o seu eixo posicionado a 75 cm de altura do piso. Os corrimãos laterais devem ser contínuos, sem interrupção, nos patamares das rampas e devem seguir o prolongamento do patamar. Você pode observar aqui que ele é contínuo, ok? Em pelo menos 30 centímetros nas suas extremidades, desde que não interfiram com as áreas de circulação e não prejudiquem a vazão. As extremidades e os corrimãos devem ter acabamento recurvado e sua fixação deve ser justaposta à parede ou piso, sem nenhuma protuberância em seu desenho. As rampas junto aos degraus isolados devem ter largura mínima livre de pelo menos 1,20 m. Quando o degrau isolado for uma soleira, ele deve ter parte de sua extensão substituída por uma rampa com largura mínima de 90 cm
e com inclinação em função do desnível apresentado e atendendo aos parâmetros estabelecidos na norma própria. Portanto, parte do desnível deve ser vencido com a rampa e o restante da extensão pode permanecer como degrau, desde que associado, no mínimo em um dos lados, a uma barra de apoio horizontal ou vertical com um comprimento de 30 centímetros. Em edificações pré-existentes, onde for impossível fazer o prolongamento do corrimão no sentido do caminhamento, este pode ser feito ao longo da área de circulação ou mesmo fixado na parede adjacente. Quando se tratar de rampas com largura igual ou superior a 2,40 m, é necessária a instalação de no mínimo um corrimão intermediário, para garantir uma faixa de circulação com largura mínima de 1,20 m. Assim sendo, os corrimãos intermediários somente devem ser interrompidos quando o comprimento do patamar for superior a 1,40 m. No caso deste aqui, ele tem exatamente 1,40 m, de forma a garantir o espaçamento mínimo de 80 centímetros entre o término de um segmento, no caso deste, e o início do segmento seguinte. Ok? No próximo vídeo, vou te passar uma dica sobre como deve ser uma escada em rotas acessíveis. Se você gostou da proposta desse canal, clique logo abaixo e assine. Se você gostou deste vídeo, clique no botão gostei e deixe o seu joinha. Sua ajuda é fundamental para o desenvolvimento deste canal. Deixe sua sugestão sobre quais assuntos poderei tratar nos próximos vídeos. Fique com Deus e até a próxima dica.